Hoje eu trago a receita de um pão integral com passas para vocês. Na verdade, ele é um pão integral com mel, com passas, que você pode também substituir, se não gostar de passas, colocar ameixa, ou colocar sementes de girassol, semente de chia, o que você quiser para enriquecer. Mas eu vou ensinar de uma forma simples, é um pão integral extremamente saboroso. Eu amo esse pão. Então eu quero ter assim o prazer de compartilhar com vocês. Foi uma receita que na verdade nunca é a gente que cria, mas a gente faz as adaptações de acordo com o nosso gosto. Então vamos lá para a nossa receita. No preparo do pão eu vou utilizar 250 gramas de farinha de trigo integral, 250 gramas de farinha de trigo branca. Vou utilizar passas, que vai ser a quantidade fica a gosto. 300 ml aproximadamente de água. 2 colheres de açúcar. Meio pacotinho de fermento biológico seco. 1 colher de sobremesa rasa de sal. E vou utilizar também um mel. O preparo é simples. Eu vou adicionar aqui o açúcar e o sal primeiro. Vou misturar esses ingredientes secos para só então adicionar o fermento. Vou adicionar então, depois de misturado eu adiciono metade do pacotinho. Aqui tem 5 gramas do fermento biológico. Para então eu adicionar a água. Vou adicionar 250 ml, misturar e depois, à medida que eu for batendo na batedeira, eu vou sentindo a necessidade de colocando o restante aos poucos. Aqui eu já bati a massa por uns 5 minutos, observe que ela já começou a desenvolver o glúten, ó. Eu enfio o dedo aqui assim, é chamado ponto de velcro, aí ele fica assim, como que elástica. Eu então vou cobrir com um pano, aguardar de 10 a 15 minutos para deixar descansar um pouco e volto novamente para a batedeira para dar a segunda batida. Depois de passados 10 minutos, que eu deixei a massa descansando, agora eu vou novamente dar a segunda sova. Só que antes eu vou pegar o mel e vou dar assim umas 2 colheres de mel, mais ou menos. Vou dar uma regada para deixar esse gostinho na massa, além do gosto que a gente coloca por cima. Vou novamente sovar. Depois de bater uns 3 a 5 minutos mais, eu então vou retirar a massa da minha batedeira. Se você quiser, você pode deixar aqui na própria tigela. Mas como eu vou precisar utilizar minha batedeira, eu vou tirar daqui. Eu já esfarinhei uma vasilha com farinha de trigo. Agora eu vou transferir para essa vasilha. Se você não tem uma batedeira planetária dessa, você pode também amassar na mão. Você só terá que amassar por mais tempo para que a massa fique assim, bem homogênea. E o ponto dela, eu queria dizer para vocês que o ponto dela é assim, ó. Ela é levemente, não chega a grudar na mão, mas ela dá a sensação de que está grudando. Aí, mas não se preocupem, esse é o ponto. Vou então deixar descansar por cerca de 30 a 60 minutos. Se o tempo estiver mais frio, 60 minutos. Mas se eu perceber que com 30 minutos ela já inchou o suficiente, dobrou, tá aquela massa bonita, inchada, então aí eu interrompo e passo para o terceiro passo. Eu tenho aqui a minha massa, ela já descansou por quase 1 hora, mas eu não estou nem deixando completar porque ela já levedou bastante. Então agora eu vou sobre uma superfície, polvilhar um pouco de farinha de trigo.
Então agora eu vou, com o auxílio de uma espátula, soltar delicadamente a massa do fundo da tigela. E eu vou dividir, eu quero 4 pães, eu vou dividir essa massa em 4. O que eu vou fazer? Delicadamente, eu vou abrir pão por pão assim, ó, esticando delicadamente. Agora eu venho com as passas e o tanto que eu quiser. Eu vou colocar, eu não coloquei peso da passa, porque isso vai muito de gosto. Eu gosto muito do toque especial que essa passa dá. Então agora eu venho aqui, ó, dou uma apertadinha para poder entrar na massa. Eu venho aqui e vou enrolando e com os dedos eu vou pressionando. Ó, venho aqui, ó, puxando e pressionando. Aqui estão agora os pães todos já enrolados, recheados. Eu vou cobrir com um pano seco e vou aguardar de 30 a 40 minutos para ele dobrar de volume, até que ele dobre de volume. Se o tempo estiver mais quente, pode levar menos tempo. Então, essa será a última fermentação. Eu vou, então, cobrir e aguardar. Quando estiver faltando uns 15 minutos para vencer o meu tempo, já é momento de eu ligar o forno em temperatura máxima para que ele possa assar de uma forma adequada. O forno tem que estar aquecido. Aqui está o meu pão já levedado. Observem que ele cresceu, está quase encostando no outro. Nesse momento, eu vou levar ao forno para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 250 graus, já tem um tempo esquentando. Então, eu vou levar agora até que eu perceba que ele corou e já está no ponto de retirar. Veja como ficou bonito o pão. Até passou um pouquinho do ponto. Aqui, então, o que eu faço? Eu vou pegar, colocar sobre uma grade. Dei uma amassadinha aqui no pão, vai na mão mesmo. Vou pegar e colocar sobre uma grade para esfriar e não suar embaixo. Vou deixar aí até amornar para então eu poder passar o mel em cima. Agora, botei de volta, o pão tá morno. Eu botei de volta o pão e eu venho agora para dar um toque final. Jogo um pouco de mel em cima. E com um pincel ou com uma colher, como for, eu espalho o mel pelo pão. Há pessoas que gostam de espalhar óleo, manteiga com açúcar. Mas eu acredito que esse pão fica com um gosto assim mais do que especial com esse toque de mel. Olha que coisa bonita que fica, ó. E assim eu faço com os 4. Olha que belezura que ficou. Vocês querem ter ideia de como ficou por dentro? Deixa eu partir um aqui para você ver. Olha. Olha que maravilha. Fora a beleza, vocês não têm noção de como isso tá bom. Se por acaso você não gosta de mel, você então pode passar uma manteiguinha e jogar açúcar, ou fazer uma caldinha de açúcar, misturar já açúcar na manteiga e passar por cima. Funciona também. Mas se você gosta de mel, acredite, o mel dá um toque mais do que especial. Então não deixe de fazer esse pão, que eu tenho certeza que além de saudável, vai agradar muito ao paladar da família. Bom apetite para vocês!
Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar essa receita com outras pessoas. Até a próxima, que Deus abençoe sua vida.